Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karine Soares Pinheiro, eu sou uma intelectual diferentona, esse aqui é o meu canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, tá certo? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Tudo bem se você dizer, Bárbara, todo tema que você fala no canal é importante, verdade? Mas hoje é um tema muito importante, que são ações afirmativas. A gente vai falar sobre ações afirmativas. Então fica por aqui e assiste até o final, tá bom? Roda a vinheta. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela, é ela, é ela, inteligente é ela, sarada que é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela. São políticas de reparação de desigualdades sociais, as quais grupos que são maiorias minorizadas na sociedade viveram ao longo dos tempos a partir de um processo de ausência de direitos. Então aí a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de mulheres em geral, a gente está falando da comunidade LGBTQI+, a gente está falando da população indígena, enfim, de diversas etnias, né? De qualquer pessoa que não está dentro do campo existencial patriarcal, brancocêntrico, cisgênero, heteronormativo, né? Então qualquer pessoa que está fora desse núcleo do sujeito universal são pessoas que integram grupos outros que sofreram processos de retirada de direitos sociais, tá certo? Então isso são ações afirmativas. Elas surgiram no Brasil, Bárbara? Não. Elas surgiram nos Estados Unidos? Não. As ações afirmativas historicamente surgiram na Índia, com aquela coisa da política de castas, né, que vocês já devem ter escutado falar. Se refere apenas, Bárbara, à política de cotas, à inserção no mercado de trabalho, à ocupação em cargos políticos, né, por exemplo, por mulheres, a reserva de vagas de mulheres dentro dos partidos políticos, a inserção nos cursos de graduação, de pós-graduação das universidades? Não se refere apenas ao acesso aos espaços. Se refere também às políticas de permanência e se refere também a um acesso a uma historiografia outra, né? A você potencializar a sua existência a partir de um conhecimento outro de quem você é e de onde você veio. Vou tentar explicar isso de um modo melhor, né? A gente aqui não está falando apenas de Lei 12.711 de 2012, que é a lei que prevê cotas para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, cotas sociais nas instituições de ensino superior, por exemplo. A gente não está apenas falando dessa legislação. A gente não está apenas falando da Lei 12.990, inclusive a Lei 12.711, no ano que vem, ela está em processo de revisão, né? 10 anos após essa lei entrar em vigor, ela entra em processo de revisão. E é para a gente ficar muito atento e atentes todos, né, a esse processo de revisão, porque não sei se vocês lembram, no ano passado saiu uma matéria informando que nas universidades brasileiras a gente já tinha atingido uma população de 50% de estudantes negros e negras, né? E aí eu sei que algumas pessoas, uma parcela da sociedade comemorou veementemente, né, comemorou muito, mas a gente sabe que a gente olha para os lados, a gente faz aquele teste de pescoço na universidade e a gente não se vê. Então, assim, tem um problema com a matéria e tem um problema ainda maior disso ser tão próximo desse período de revisão da lei, né? Porque, bom, se já está 50%, a gente vai revisar a lei ano que vem, já atingiu a finalidade da lei, não precisa mais de cotas nos cursos de graduação. Vocês entendem o perigo disso? Então não é só para essa lei, não é só para a Lei 12.990, que é a lei que prevê reservas de vagas para pessoas negras em concursos públicos, que é uma lei de 2014.
É para a gente pensar também a Lei 10.639 de 2003, né? Que é uma lei que prevê o ensino obrigatório de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a dimensão curricular da educação básica. Para a gente pensar também a Lei 11.645 de 2008, que além do ensino de cultura e história africana e afro-brasileira, prevê o ensino também de cultura indígena na escola, né? Então não é apenas pensar o acesso, mas pensar o processo formativo, é pensar também a permanência, né? Quando a gente se depara com a portaria 13 de 2016 da CAPES, que é uma portaria que prevê a reserva de vagas para pessoas negras de no mínimo 30% nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente precisa falar de permanência, a gente precisa falar de inglês instrumental, não é isso? A gente precisa falar de cursos de idiomas para esses e essas estudantes. A gente precisa falar de uma permanência objetiva, né? De bolsas para esses estudantes. A gente precisa falar de restaurante universitário com preços, com valores que esses estudantes consigam se alimentar, né? Bem no período que cursam uma faculdade. A gente precisa falar no transporte, no deslocamento desses estudantes nos múltiplos campos, né, em transporte oferecido pela própria universidade. São vários os mecanismos. Pensar em livros na biblioteca, porque é uma população que dificilmente vai ter acesso a condições objetivas de comprar esses livros, né? Então ampliar esse quadro da biblioteca. São múltiplas medidas para a gente pensar as ações afirmativas, ok? As ações afirmativas, elas não foram uma concessão a esses grupos que a gente está chamando aqui de maiorias minorizadas. Pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, gays, pessoas bi, lésbicas, travestis. A gente não está falando de concessão, a gente está falando de uma conquista histórica. E aqui pensando no foco da população negra, a gente tem uma luta histórica e secular. A gente tem uma luta na diáspora africana no Brasil que se inicia desde o contexto da resistência negra quilombola. Então a gente vai ter uma luta quilombista, a gente vai ter uma luta abolicionista, a gente vai ter no pós-abolição o movimento Frente Negrino, a gente vai ter a imprensa negra brasileira, a gente vai ter a Guarda Negra, a gente vai ter o Teatro Experimental do Negro, a gente vai ter o Movimento Negro Unificado, a Marcha Zumbi dos Palmares, a Marcha de Mulheres Negras para Brasília. Então a gente tem um histórico desses movimentos negros que geraram esse sistema de legislações que nós conquistamos. É óbvio que isso se dá dentro de uma lógica de um governo progressista. Seria impossível pensar a aquisição desses direitos no governo atual, por exemplo, né? Mas isso foi possível dentro de um governo que nos possibilitou esses acessos por meio também de negociações, né? Por meio de uma dada consciência, por meio de negociações com os movimentos negros. Mas o interessante é a gente pensar que nós somos protagonistas de nossas conquistas. É muito importante a gente pensar que nada nos foi dado, que nós não somos uma comunidade passiva no Brasil, uma comunidade tutelada, uma comunidade que precisa de que esse outro, que é esse sujeito universal e que se coloca num lugar empático de olhar para a negritude e pensar esses processos, né, de direitos nossos que foram vilipendiados, que nos doaram. Não. A nossa ancestralidade, ela é uma ancestralidade viva, é uma ancestralidade potente, é uma ancestralidade que, por meio de estratégias de resistência diversas, nos ensinou a como sobreviver a este mundo, que é um mundo que nos nega, que é um mundo que nos retira a possibilidade de existir enquanto pessoas humanas a cada esquina que a gente se depara na nossa sociedade. A cada realidade, a cada se aproximar a uma linha de chegada e essa linha se move. A cada dique de contenção que é colocado diante de nós, diante do nosso trânsito, da nossa transitoriedade nessa sociedade.
Hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero ter sido escura, né, ter sido elucidativa nesse vídeo acerca das ações afirmativas. E compartilhem, divulguem esse vídeo. Tem outros assuntos também que a gente pode falar e eu espero que logo a gente vai falar, a exemplo dos comitês de heteroidentificação, que é muito importante. Quando as cotas elas surgem no nosso país, juntamente com as cotas, surge um mecanismo branco de permanecer com os seus privilégios, custando os direitos de quem custar. Então muitas pessoas passaram a fraudar, a se declararem pessoas negras, sendo pessoas socialmente brancas. Isso é um problema sério dentro do escopo das ações afirmativas no Brasil. Mas isso fica para um próximo vídeo, a gente se vê já, tá bom? Um beijo grande!